Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa semanal de lives às terças-feiras comigo, Rodrigo Moreira, chamado Consciência e Prática. Hoje teremos a honra de receber a doutora Aline para conversarmos sobre mitos e verdades em relação à nutrição. Vamos lá! Hoje teremos live abordando sobre mitos e verdades em relação à nutrição. Obrigado por todos que estão entrando, a doutora Aline já entrou, iremos compartilhar a tela e compartilhar bastante conhecimentos, não tenho dúvidas disso. Que maravilha! Pontual! Bora fazer acontecer, fiquem à vontade para interagir, fiquem à vontade para compartilhar essa live com outras pessoas. Olá, boa noite, Rodrigo, tudo bem? Tudo ótimo, e contigo? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. Não, prazer para nós podermos informação contigo. Eu tenho certeza que muito conhecimento será compartilhado. Então, obrigado por ter aceitado. Imagina, agradeço. Então, eu coloquei um tema bem abrangente, porque por você lidar muito com estudantes, Sim. Você tem a necessidade de abordar sobre diversas temáticas que são consideradas mitos ou verdades. Certo, é isso mesmo, né? Tem muito aluno que quando chega tá um pouquinho ruim a conexão, né? Não, para mim está ok. Para mim deu uma falhadinha aqui, enfim. Como eu lido com muito aluno, acaba que eles têm vários mitos e várias dúvidas, principalmente quando eles chegam no primeiro semestre, né? Que acabam tendo aquela ânsia em conhecimento e veem muita informação no Instagram, nada contra, né? A gente trabalha com mídia social, mas muitas vezes eles têm várias dúvidas e erros, né? Que, enfim, é natural desses alunos, não tem como fugir disso, né? E você me abriu a mente para pensar quais são as principais dúvidas de quem está no primeiro semestre Exatamente. de carreira de nutricionista. Queria que você tentasse trazer um pouco da sua visão quanto a isso. Com certeza. E tem coisas que vocês nem imaginam. Tem coisas assim que falam, nossa, sério que isso existe? Enfim, vamos começar. O primeiro que eu coloquei aqui seria óleos de coco com café. Eu acho que essa dúvida, na verdade, de modo geral, as pessoas várias têm essa dúvida, né, em relação ao óleo de coco, se a gente mistura com café, se não mistura, se tem um efeito ergogênico, se emagrece, enfim, várias dúvidas em relação a isso, né? Na verdade, a gente sabe que o óleo de coco é formado por basicamente 70% aí ácido graxo de cadeia média, mas que ele apresenta também ácido graxo saturado na sua composição, né? E aí seria aquela ideia, né? Uma gordura que tem uma cadeia média, uma menorzinha, né? Mais levezinha, ela consegue ser transportada pela albumina. E aí, consequentemente, teria uma absorção, um transporte, na verdade, mais rápido, né? Mais eficaz. E por um outro lado, gorduras que têm uma cadeia maior, né? Então, ácido graxo de cadeia longa ou muito longa, eles dependem do quilomicron para serem transportados. E aí a ideia então se a gente utilizar um óleo de coco, que tem basicamente aí maior quantidade de ácido graxo de cadeia média, essa captação muscular desse ácido graxo ficaria mais rápida. E aí, consequentemente, você teria mais energia para fazer aquele exercício, de repente, uma musculação. Seria mais eficaz nesse ponto, né? Porém, obviamente que o transporte ele pode ser mais rápido e é justificado pela fisiologia, afinal a albumina consegue transportar mais rapidamente, mas outra coisa é você conseguir oxidar essa gordura, né? Então a gente sabe que o principal substrato energético para contração muscular, para exercício, é o carboidrato. Então ficaria muito mais interessante ajustar o carboidrato, né, pensando ou como pré-treino ou ao longo do dia, do que você de fato colocar uma gordura, né, que talvez não seria tão bem utilizada naquele exercício. Seria mais interessante estocar glicogênio muscular, talvez um dia anterior ou ao longo de todo o dia, do que você utilizar uma quantidade ali pequena, até muitas vezes, de óleo de coco. Daí aí para o café, mas o café então teria efeito ergogênico ou não? A cafeína é super interessante, né? Seja com café, a gente pode ajustar uma quantidade mais interessante ainda, né, para esse paciente, cerca de 0,3 até 0,6 de modo geral aí, né, por quilo de peso para esse indivíduo. Então, obviamente que é muito interessante usar cafeína sim, mas ela sozinha já faz um bom trabalho, não tem que colocar um óleo de coco, né, para conseguir ter essa potencialização. E o outro ponto é que eles perguntam, o óleo de coco, ele serve para emagrecimento?
Não tem nada a ver, né? A gordura, ela tem ali 9 quilocalorias, enfim, por grama. Tanto faz se é uma manteiga, se é, enfim, banha de porco ou se é o óleo de coco. É uma gordura saturada, de certa forma, né? Então a gente tem que calcular e ter quantidades adequadas, não usar em altas quantidades. Que incrível! Eu fui crucificado com relação a essa abordagem que eu fiz no meu canal do YouTube. Até Uhum. coloquei essa semana em stories os haters, o que eles vinham Uhum. abordando em relação à informação, porque eu fui bem direto, realmente, exatamente tudo que Uhum. você aborda é o que a ciência diz, consequentemente é o Sim, que eu falo também, com certeza. né, de termos a experiência prática dentro desse contexto, que se corrobora com o que Uhum. em relação aos experimentos mostram, e nós não temos benefício para o emagrecimento ou performático Não, ou para a saúde com a adição dessa gordura, mesmo tendo toda essa metabolização diferenciada, não dependendo de exato. portadores de membranas, né, CPT1, CPT2, fazendo Certo. uma portal. Mas isso não quer dizer que, até de forma geral, uma velocidade aumentada de absorção significa que você vai ter um melhor aproveitamento ou mais Exato. por isso, né? E realmente o carboidrato que é tão crucificado, que é tão barato, tão gostoso, eu Não vejo, é? Carboidrato é vida. pois eu vejo então exatamente esse contexto que muita gente tenta sensacionalizar uma Uhum. informação que tem até um sentido científico, Exato. não no sentido de evidência, mas de raciocínio, É. né? Tem o raciocínio, né? Então, muitas vezes a pessoa entende aquele raciocínio. Nossa, então é isso. Pera lá, calma. Vamos entender a fundo o que isso significa, né? Então, tem uma diferença aí, né? A gente tem que entender muito bem isso. E da cafeína Separei. não Pode seria de falar. 6 miligramas? 3 Desculpa, a de 3 a 6. Até 9 dá, né? Até 9 ele em dose máxima. Mas, enfim, de modo geral, aí de 3 a 6 tá perfeito. 0,3, 0,6, né? e a cafeína ela tem uma condição de performar não só na parte de exercício físico, mas como um sistema de atenção, aumento de Com cognição, certeza. né? Com certeza. Até pra gente que estuda bastante, né? A gente exagera um pouquinho nela, inclusive, até demais às vezes. Viciar. Mas ela é interessante. Então, é um dos poucos suplementos, ou enfim, aditivos que a gente coloca aí que de fato funcionam. A gente pode listar no dedo, né? Quantos que de fato funcionam. E a cafeína tá ali na uma delas. É super interessante para ser utilizada. Concordo plenamente, que bacana. Qual que é o segundo tema que você separou Vamos então? lá. Eu separei uma que eu acho que desde criança eu escuto, que água gelada, ou água morna, ou água quente, com limão. E em jejum. Se ela Tá, emagrece. E aí cada um fala uma coisa, né? Então, será que tem que ser quente? Tem que ser morna? Tem que ser gelada, né? Como que tem que ser essa água, meu Deus? Para conseguir a gente queimar a gordura, né? Não é isso que eles falam? Você vai colocar água quente e aí essa água quente vai queimar a tua gordura. E e aí? adoraria que isso acontecesse, né? Mas na verdade, infelizmente, não. Aí falam assim, não, mas tem que ser gelada. Porque vai ser mais gelado, seu corpo vai trabalhar mais, metabolizar mais para queimar a gordura. Ah, infelizmente também não. Né? Então, nem água quente, nem água morna, nem água temperatura ambiente não vai conseguir fazer esse efeito associado com limão ou não. Então, muita gente tem aquela ideia de que o limão é ácido e que por ser ácido ele vai conseguir corroer a sua gordura. É uma outra questão. Na hora que você consome esse limão, a gente tem vários tampões intracelulares, extracelulares. Assim que já chega no seu organismo, vai ser estabilizado o pH. Se não fosse assim, a gente entraria ou em alcalose ou em acidose constantemente, e isso não é compatível com a vida. Não tem essa relação de alterar muito o pH. A gente tem uma faixa muito estreitinha ali. Não tem como alterar esse pH, né? Não tem vida em pHs diferentes do que seria o fisiológico, né? Então, por conta disso, o limão não vai alterar o pH. Já começa por aí. Mesmo que ele alterasse o pH e deixasse mais ácido, o máximo que ele ia fazer, talvez, é te dar uma gastrite no seu estômago. Ele não consegue passar para a gordura, para chegar na gordura ali e vai queimar aquela gordura. Então, uma outra questão, para eu conseguir reduzir essa gordura, eu tenho que fazer uma redução de calorias diárias, né? Um déficit calórico para conseguir metabolizar, oxidar essa gordura, né? Então, uma outra questão.
Eu adoraria que tivesse uma fórmula mágica, que a gente colocasse lá o paciente emagrecesse ou tivesse hipertrofia. Mas não existe, né? Infelizmente não existe essa fórmula mágica. E não é o limão que vai auxiliar nesse processo. Lógico que o limão é interessante, que ele tem vitamina C. Eu posso colocar, de repente, em alguma refeição, né? A vitamina C vai estimular a produção de colágeno, por exemplo, né? Então, ela tem o seu papel, ela é fundamental. Mas ela não vai queimar gordura, não vai fazer nenhum tipo de processo, né? Infelizmente. Vira uma água aromatizada que poderia ser É, feita com abacaxi, com kiwi, com laranja ou com limão. também. Isso. Um ponto, sabe que é legal também, Rodrigo? Tem pessoas que de manhã elas não tomam água e não tomam água o dia inteiro. Então, vamos supor assim, a pessoa, se você colocar lá, ai, toma um limão de manhã, é melhor do que ela não tomar nada de água. Sem Então, dúvida. assim, dependendo, não é que ele vai emagrecer, mas, de repente, a pessoa não toma nada de água. Você vai mudar a estratégia. Olha, então, tudo bem, você vai tomar agora uma aguinha com limão, depois do seu almoço, no seu café da manhã, que vai ser interessante. De repente, é uma estratégia para você hidratar a pessoa, né? Que seria interessante, né? Mas não é que vai emagrecer. Né, e o General Tácito aqui, ele colocou um ponto relevante que é a adição da glutamina, que vira também Ah, isso me verdade. mata. Aí Então, complicou mais ainda, né? E tem que ter gratidão junto, é verdade, tem que ter né? todo ali direcionado para esse tipo de reflexão. Mas, infelizmente, a glutamina tem uma difícil aplicação de prescrição, porque as evidências não sustentam realmente uma eficiência, principalmente quando o quesito é performance ou composição corporal. Exatamente, é. Lógico assim, tem alguns estudos sendo feitos com a glutamina, então a gente tem aí alguns estudos que têm comprovação um pouco melhor e alguns não. Ela é um pouco ainda, eu fico meio que em cima do muro em relação a isso, né? Que ela vai melhorar a imunidade? Infelizmente não vai, né? Então, será que vale a pena você adicionar sem você ter uma certeza absoluta daquilo? E tem estudos mostrando, inclusive, que como ela pode ser um substrato do enterócito, que inclusive ela pode proliferar mais esses enterócitos. E pensando em pessoas que têm uma tendência a ter câncer de intestino, pode ser que ela estimule isso. Pode ser. São os dados ainda mais escassos. Então, assim, não vou comprovar nada, não vou falar nada de com certeza, mas é bom tomar um pouco de cuidado em relação à glutamina para algumas pessoas. Concordo. Em relação à temperatura da água que você citou, realmente mesmo águas mais geladas, o efeito térmico gerado por decorrência disso não é Ah, pequenininho demais. para ter uma Vai dar imunidade. aí 6, 10 calorias. Não vai nem fazer cosquinha. Porém, a hidratação pré-grandes refeições em quadros de indivíduos com obesidade pode gerar, por dilatação gástrica, uma sensação de saciedade que pode contribuir para que ele consiga ter um pouco mais de controle em relação à quantidade ingerida, mas isso não seria também um fator que, por ser feito, traria um resultado clínico por consequência. Mas é Exato, não. a ser incentivado, né? Sim, com certeza. Acho que é interessante, né, a gente colocar essa água, ou seja com limão ou não, com algum suco, de repente, aí uma água aromatizada, enfim. É interessante, né? Só que não tem um efeito de fato, perder gordura, melhorar aí a termogênese. Não, infelizmente, não, né? Tá bebendo o quê? Água com limão? Ah, não! É água de suplemento aqui, na verdade. Ah, sei, sei. Tô brincando. Essa água que o passarinho não bebe, essa daqui eu não posso. Ah, tá. Isso aí é batizada. Não, tô brincando. Uma torneira por ser batizada. Que, Que doutora? mais, ó? Eu coloquei aqui, comer gema de ovo aumenta o colesterol, né? Então, se comer muitos ovos por dia, se comer mais a gema, se aumenta esse colesterol ou não, né? E aí, assim, antigamente, os ovos eram uns vilões, né? Hoje eles têm uma carinha mais de bonzinho. E a gente sabe que a quantidade de colesterol alimentar, seja dos ovos, enfim, de qualquer alimento de origem animal, ela de fato não reflete 100% na quantidade plasmática que nós apresentamos de colesterol, seja de total ou de LDL, né? Inclusive, o ovo, se você pensar em alimentos de origem animal, como carnes de modo geral, eles têm o colesterol, mas também apresentam gordura saturada.
Já o ovo tem uma quantidade muito baixinha de gordura saturada, muito menor do que as carnes. O camarão também, né? Tem uma quantidade alta de colesterol, mas uma quantidade mais baixa de gordura saturada. Por que que eu falei isso? Travou. Voltou? Estão escutando? Agora voltou. Deu, né? Agora voltou. Enfim, o aumento do colesterol plasmático que nós possuímos se decorre muitas vezes mais pela alimentação, que está mais baseada em altos níveis alimentares de ácido graxo saturado, né, e ácido graxo trans, do que propriamente o colesterol. Então, é mais interessante você tentar reduzir esse ácido graxo saturado, essa gordura trans, ou até mesmo carboidrato, que a gente sabe que o colesterol é formado por dois acetil-CoAs conectados, né? Então, se tiver um excesso de carboidratos, eu vou conseguir aumentar a produção endógena de colesterol. Então, tem que controlar carboidrato, ácido graxo saturado, ácido graxo trans. Agora, o quanto que eu consumo de colesterol na minha alimentação não é um reflexo totalmente direto com o colesterol que eu possuo. Uma que você tem um receptor no enterócito, que é o NPC1L1, que ele consegue transportar esse colesterol, né? Captar, absorver esse colesterol. Qual que é a relação? Quanto mais você tem na alimentação, quanto mais você absorve o colesterol da alimentação, menos você produz pelo seu fígado. É uma relação aí que tem uma associação, né? Exatamente. Né? Quanto menos eu como, mais eu produzo. Quanto mais eu como, menos eu produzo. Então, não seria uma relação onde eu vou consumir mais colesterol, vou aumentar muito o meu colesterol plasmático. Tem muito mais, vários fatores alimentares que são mais interessantes para serem corrigidos do que o colesterol. Então, se eu conseguir reduzir gordura saturada e gordura trans, eu vou conseguir aumentar o receptor hepático que capta o LDL. E aí, consequentemente, eu vou reduzir o LDL plasmático. E aí seria muito mais interessante, né? Lógico que, não vou colocar 30 ovos por dia. Cada um de nós tem um limite que deve ser avaliado por exames plasmáticos. Então, eu pego meu paciente, vou lá fazer exame plasmático, bioquímico. Verifico o colesterol dele, dei mais ovos para ele. Aumentou ou não? Melhorei a dieta. O que aconteceu com esse paciente? Então, para cada paciente, eu tenho que avaliar individualmente. Eu não tenho como te falar, Rodrigo, você pode comer 5 ovos, 10, 15? Não sei. Depende. Eu tenho que te avaliar primeiro para saber quanto que você pode. Né? Mas eu te garanto que o consumo de colesterol, enfim, alimentar, não irá aumentar o seu colesterol endógeno. Lembrando que, mais uma vez, os ovos têm baixa quantidade de ácido graxo saturado. Então, pensando numa carne, pensando no ovo, o ovo é mais interessante, porque ele vai ter só o colesterol, basicamente, né? Ele não vai ter tanto ácido graxo saturado. Não temos como colocar qualquer alimento como vilão, tendo Exato. ultraprocessado, que aí já dá para colocar. Sim. Né? Mas eu também vejo sempre o sensacionalismo, onde cada alimento ele precisa de uma mídia, e como o ovo é um alimento que é muito discutido, muita gente ainda explora de forma onde desinforma, porque não tem muito segredo. O importante é ter um equilíbrio nesse sentido, e o equilíbrio não só em relação à quantidade e a de opções proteicas, mas o contexto geral da alimentação, principalmente analisando a composição corporal do indivíduo e quais são as necessidades a serem feitas para trazer saúde, e também outros que corroboram com saúde. Às vezes a estética vai se corroborar tanto com um índice baixo de gordura, que isso é saudável, quanto também por uma condição comportamental, psicológica positiva para aquele indivíduo, porque ele vai se sentir satisfeito. Com certeza. Tudo isso está englobado, né? Exatamente. E o ovo é fácil, né, Rodrigo, de comer de manhã. Não é igual a carne, que é mais inviável de consumir no café da manhã. O ovo é muito prático. Você faz crepioca, você faz ovo mexido, você brinca tanto com os ovos, né, que fica bem interessante. Eu gosto. Eu também, sou um fã. Em relação a o Teté, Thiago, pediu para a gente abordar um pouco sobre o carboidrato. Acho que a gente poderia começar abordando sobre as dietas low carb, por exemplo. Sim. De evidências, né? E o que você caracteriza que precisa ser cuidadosamente informado para que a galera consiga ter mais verdades e menos mitos. A gente pode pensar assim, acho que o primeiro mito em relação ao carboidrato,
Tudo bem, a gente pode entrar em low carb, mas eu acho que um ponto interessante também é o índice glicêmico. Porque muitas pessoas, elas pensam assim, tudo bem, quantidade de carboidratos, a gente tem que ajustar essa quantidade. Eu costumo falar assim, que carboidrato é uma escala de merecimento. Se você treina mais, você merece mais. Se você treina menos, infelizmente você vai merecer menos, né? Então a gente tem uma recomendação do American College que vai dizer pra gente assim, qual a quantidade de carboidrato, né, de acordo com a sua duração do seu treino diário, né? Mas muitas pessoas se apegam não só a isso, mas também ao índice glicêmico. Então vamos supor, eu tenho que eu tenho que consumir alimentos de baixo a médio índice glicêmico. Se eu consumir o de alto índice glicêmico, eu vou engordar, né? A gente sabe que a relação não é muito assim, né? Tudo bem, alimentos com alto índice glicêmico têm maior secreção de insulina, com certeza eu vou ter aí um pico de glicemia e de insulina que vai captar essa glicose e vai ter uma hipoglicemia, entre aspas, aí, né? Se eu pensar num atleta antes do treino, eu posso pensar em colocar, sim, né, um alimento com baixo a moderado índice glicêmico, para manter a glicemia um pouco mais constante. E após o treino, eu posso colocar um carboidrato aí com alto índice glicêmico, para ele conseguir recuperar um pouco mais esse glicogênio muscular, né? Agora, pensando em emagrecimento, eu não tenho por que pensar nessas condições de baixo e médio índice glicêmico, porque a alimentação, não é um alimento só, né? Eu não como só o pão puro, eu não como só a tapioca pura, eu tenho toda uma composição ali que tem fibras, que tem proteínas, que tem gorduras, né? Então a gente consegue mudar o índice glicêmico da tapioca, por exemplo, adicionando um ovo, adicionando chia, adicionando fibras. Então isso modifica muito. Né? Acho que uma questão importante é tentar não focar muito nesse índice glicêmico, porque na verdade o quanto que vale a pena. Para um atleta até que tudo bem, né? Você pensando no pré-treino ou pós-treino. Agora, para emagrecimento, eu não vejo muito sentido nessa questão, né? E aí, entrando em low carb, muitas pessoas têm medo, né, Rodrigo, de carboidrato. Meus pacientes, pelo menos a grande maioria, e acabam tendo um medo absurdo de carboidrato. E a gente tem que ir retomando aos poucos esse carboidrato, porque ele é fundamental para o treino, né? Quando a gente quer desempenho, quer performance, o carboidrato é fundamental, né? Não tem que colocar 75% de carboidrato, de repente. Eu vou ajustar, eu gosto de ajustar pelo menos por grama de quilo de peso. Não sei como que você faz, mas eu prefiro colocar por quilo de peso, que fica um pouquinho mais individualizado, né? Um pouco mais interessante, né? Enfim, aí a dieta low carb, será que ela é mais interessante para emagrecimento mesmo? Ou não? Né, o que importa, de fato, para emagrecimento é uma redução de calorias. Pode ser um low carb, de repente? Não, pode ser. Pode ser um jejum intermitente? De repente, se meu paciente se adequar mais a isso, por que não, né? Então, eu tenho que conhecer meu paciente e verificar, será que ele consegue seguir essa dieta ou não? E aí, com base nisso, o importante é reduzir caloria. Independente da estratégia que você adotar, o importante, de fato, é reduzir as calorias de modo geral. Boa. Ó, e complementando, o Alexandrov.nilson falou se nós acreditamos em eficiência de dietas, e eu vou aproveitar para citar basicamente o que você vem falando, que Uhum. intervenções que fazem comparações entre estratégias alimentares, elas têm uma frase que se repete nos artigos, que é independente da intervenção, a forte associação com a adesão e o resultado conquistado. Vários artigos Verdade. utilizam esse tipo de abordagem, porque é o que você disse, né? Pode ser aquela que mais se adeque Sim, ao paciente, com mas certeza. pensando em relação ao carboidrato, ele é no meu ponto de vista, de acordo com a ciência, o macronutriente mais anticatabólico, que é um ponto relevante para quem busca esse tipo de condição de objetivo. Em relação à Uhum. tentação de imunidade e até Exato. uma condição de rendimento cognitivo, a tendência é que você tenha uma performance não só durante o exercício, mas durante seu dia a dia, se você tiver uma condição de uma ingestão de carboidratos. Se a gente for para a parte mais bioquímica, você vai ter diminuição de cortisol, por redução de glicose, Sim, uma série de pontos favoráveis para exato. termos o carboidrato, alguns pontos favoráveis para a privação em relação à mobilização de gordura,
mas também tem estudos que comparam que mesmo você utilizando uma dieta low carb, onde, consequentemente, a tendência é que ela seja mais alta em gordura e, consequentemente, você usa mais gordura como fonte de energia, não quer dizer que você está perdendo gordura corporal. Exatamente. Isso é Né? importante falar. Esse é muito importante. Os estudos que fazem a comparação É, mostrando que a alimentação com as dietas low carbs em relação à é. gordura é muito maior do que as dietas low E vai fat. ser, né? Porque você oferece mais gordura, não tem o que fazer, você vai oxidar mais gordura. Mas isso não quer dizer que você vai oxidar a sua gordura. E outro Exato. ponto, assim, mesmo que você oxidar, eu costumo falar assim para os alunos, gente, pensa que você tem R$ 1 milhão no banco. Eu tirei R$ 10, você ficou pobre? Nem um pouco. Não ficou pobre, né? Então, ok, você vai oxidar mais? Você vai oxidar mais. Mas isso quer dizer que vai refletir lá na bioimpedância, no seu adipômetro, que reduziu porcentagem de gordura? Talvez não. É o déficit calórico sustentado, né? Uhum. E é o que você falou também, né? A questão, assim, o que o paciente, de fato, consegue seguir. Ah, o meu paciente não consegue fazer um café da manhã, porque ele não gosta, ele se sente mal de manhã, de repente, né? Ele não está habituado. Então, por que que eu vou forçá-lo a fazer um café da manhã? Será que ele não pode fazer um jejum intermitente? Por que não? É a melhor estratégia? Não é. Ela é tão boa, enfim, tão eficaz contra as outras. Mas se meu paciente não gosta de fazer café da manhã, eu posso pensar em fazer esse jejum. Ah, meu paciente ama fazer café da manhã. Então, jejum para ele talvez não seja tão interessante assim, né? Então, vai depender. Sim, concordo plenamente. Não, e é uma abordagem que vale a pena a gente explorar um pouco mais. Você citou no jejum Uhum, intermitente, e eu recebo também diversos pacientes querendo saber o que é isso, será que realmente traz benefícios? E uhum, em relação ao jejum intermitente, você resumiu super bem que é uma intervenção que tende a trazer um resultado tão bom quanto, mas uhum, o ponto que eu encontro em estudos é a, a desistência aumentada na comparação de dietas mais distribuídas. Não algo uhum. expressivo, mas sempre um pouco mais, e sendo uma tendência para o lado do jejum intermitente. E aí, dentro da prática, eu percebo o que eu vejo nos estudos também, que se você monta uma estratégia, por exemplo, com oscilação em relação à distribuição de calorias, levando em consideração não só o espaçamento e a centralização das refeições, mas também uma oscilação na quantidade de ingestão num dia e no outro dia ingerindo um pouco mais, por exemplo, é uma dificuldade para a pessoa se estruturar É, e se manter privado num dia e se manter em nossa, superávit em outro dia. Então, exato. é mais um trabalho, né? A não ser Uhum. que haja uma estruturação bem direcionada para o dia a dia daquele indivíduo, que aí é um jejum intermitente basicamente muito simplista, onde ele só vai iniciar a partir do almoço, algo. Também. São vários protocolos, né? São vários, vários. A Pelo gente menos tem. 6 protocolos aí existem. Até mais. Pois é, e mesmo para marcadores bioquímicos, no máximo tendência de benefícios que eu encontro. Sim, de glicemia, insulina, colesterol, mas nada muito significativo mesmo. Exato. Até o Alex falou aqui da compulsão alimentar. É, tem estudos que comprovam, mas tem estudos que falam que não altera. Então a gente fica meio aí no meio de cima do muro também, né? Será que de fato causa compulsão alimentar ou não? Acho que depende muito do indivíduo. Mas depende da exposição que ele tem aos alimentos Também. também, né? Exato. E aí depende do estado de estresse daquele dia, se ele vai querer ser Também. bom. São tantas variáveis, né? Não tem como a gente falar, afirmar. Boa, concordo. Que mais? Ah, detox, suco detox. Se ele limpa, se ele, né? Se ele emagrece e por aí vai, né? A gente sabe que nosso fígado, ele é o grande detox, ele que consegue fazer a metabolização, ele apresenta várias enzimas que fazem todo um processo de biotransformação, tanto de drogas quanto de xenobióticos, hormônios e por aí vai, né? Então, o principal órgão o que o fígado faz, de modo geral? Então, ele vai receber esses componentes e ele vai tentar deixá-los polar. Por quê? Polar solúvel na água, né? Então, quando o composto é polar, é muito mais fácil dele ser eliminado. Então, ele sai na urina, sai no suor. Então, o propósito é esse, tentar metabolizar para que o seu rim consiga eliminar essas substâncias. Ela tem que sair do seu corpo, né? Medicação, o que for. E aí, o seu fígado faz isso muito bem, obrigada.
Mas, para que esse fígado trabalhe bem, para que as enzimas, o citocromo P450, etc., consigam trabalhar bem, é fundamental que você tenha vitaminas e minerais, enfim, adequados, né? Para uma alimentação que tenha frutas, verduras, legumes e por aí vai. Então, você tendo esse aporte adequado de vitaminas e minerais, o seu fígado consegue trabalhar muito bem e consegue fazer essa detoxificação, né, naturalmente. Só que o suco detox, ele vem para dar essa ideia de limpeza, eu vou limpar o organismo, etc. Na verdade, ele não tem essa capacidade, né? O que não é que ele é ruim, porque é melhor tomar um suco detox do que uma Coca-Cola, do que um refrigerante, né? Do que um suco de caixinha. Extremamente Ou não saudável. tomar nada, do que ficar sem água, sem suco, sem nada, né? Lógico que a gente tem que pensar também qual que vai ser essa fruta. Se de repente colocar um monte de laranja ali, vai aumentar a caloria para esse indivíduo? Pode Sim. ser, de repente, né? Tem que ajustar. Não é porque é um suquinho que eu vou liberar, oba, né? Café da manhã, almoço, jantar, um monte de suco de laranja. Cuidado. Enfim, não vai causar cirrose, não, tá, gente? Mas assim, tem que tomar um certo cuidado, né? Porque é caloria também. Então, a gente vai colocar as calorias dentro vai contabilizar esse suco detox, caso você queira fazer. E querendo ou não, você vai ter uma fonte ali, talvez de uma couve. Enfim, talvez pode ser interessante, né? Vamos supor, a pessoa não gosta de comer nenhuma verdura e o legume na hora do almoço do jantar, enfim. Ah, pode ser uma estratégia. Se você consegue tomar como suco e não consegue comer, por que não, né? Eu não acho ele ruim, ele é gostosinho também, ele tem uma certa importância. Só que não é que ele vai ter um papel de detox. Vai ser a mesma coisa do lado do limão. Ele é interessante, vai entrar como um líquido, ótimo. Só que ele não vai queimar a gordura, ele não vai fazer você emagrecer. Assim como o suco detox, ele pode ser interessante, que vai ter vitamina, vai ter mineral, vai ter água, vai ter líquido. Só que ele não vai fazer detox, ele não vai fazer você emagrecer, né? Mas a pessoa fala, mas eu consegui ir mais ao banheiro porque eu tomei o suco detox. Lógico, é fibra, né? É água. Então, se você quiser manter, por que não? Sim. Também vejo nesse contexto. Eu, quando vou falar de suco detox, eu falo, poxa, é uma excelente opção, porém, ele não vai te trazer um benefício adicional. Então, caso você tenha disposição, goste de fazer essa composição, Sim, eu dou um jeitinho de colocar, não vejo problema nenhum nesse sentido, só exato. podemos criar expectativas além disso, né? Exato. O problema é esse, sabe? Acho que tentar meio que criar uma fórmula mágica e acabar meio que enganando as pessoas, né? Eu acho isso muito triste. A gente tem que explicar o que de fato acontece, como acontece, para a pessoa saber também o que é realidade ou não. Ela não pode ser enganada. Nossos pacientes têm que saber a verdade. Eu não conseguiria dormir à noite sabendo que meu paciente foi enganado desse jeito. Eu acho muito triste. Não, é um absurdo, Não né? Isso é? não pode acontecer, isso me machuca muito. Estamos aqui para tentar fazer com que outras pessoas, estudantes ou profissionais que estão nos acompanhando, consigam também entender que nós só somos replicadores do que a ciência deixa Exato. claro e, consequentemente, o objetivo é informar para que, se todos tomarem os cuidados, a nossa área engrandece, né? A Exato. não agradece. Com certeza. O que E mais? aí, mais uma? Tem uma agora que eu acho engraçada, eu acho estranha. É que comer manga com leite mata ou faz mal ou alguma coisa do gênero. Fazia tempo que eu não via. Essa é da época da minha avó. Fala lá. E aí tem até um motivo para isso, né? Existe até um livro que fala de crenças e mitos e tal. Antigamente, os senhores feudais, sei lá como se fala, os fazendeiros, enfim, eles tinham seus escravos. E aí, o que acontecia? Eles tinham as vaquinhas ali que eram para a família real. Né? A vaquinha, então, era para a família real, para dar leite para as crianças, para fazer o docinho da família real. E eles não queriam que os escravos fossem lá e roubassem o leite da vaquinha. Só que eles deixavam os escravos pegarem as frutas, as mangas, né? Brasil cheio de manga, calor, Salvador, né? Pode pegar a manga à vontade. E aí eles criaram esse mito, essa pegadinha para os escravos e falaram assim: olha, se você comer manga, você pode comer a manga, mas se você comer a manga com leite, você morre. E aí o que aconteceu? Isso foi propagando, propagando, propagando. Até hoje tem gente que fala isso. Ah, mas não pode comer manga com leite porque passa mal, dá diarreia. Lógico que você comer 3 litros de leite, mais 4 de manga, você vai passar mal.
Mas não vai ser um copinho de leite com uma fatia de manga que vai fazer você passar mal, né? Então, assim, é total. Esse é um mito, assim, que veio enraizado, né? Bem raiz mesmo, lá de trás. Mas não tem porquê, não faz sentido. A não ser que você tenha intolerância à lactose. Aí o leite vai fazer o estrago total, né? Mas se você não tiver, não tem porquê. Não, e até aproveitando a deixa da intolerância à lactose, você tem um valor que mesmo os intolerantes têm condição de ter tolerância. Normalmente um copo acaba já sendo a parte limítrofe. E com relação a quem não tem a necessidade da exclusão e opta por alimentos que não são exclusos, mas que Ah, enzima que faz a digestão não, a hidrólise. degradação, Uhum. exatamente, e faz com que você aumente a glicose, por exemplo, consequentemente a palatabilidade fica mais acentuada, né, fica mais Sim. docinho, e você já tem um alimento, se for pensar nessa parte de índice glicêmico ou de respostas de velocidade de digestão e tempo de saciedade envolvidos dentro disso, você tem prejuízo, né? Então, Uhum. você ter ali a molécula da lactose quebrada sem necessidade, Uhum. que é de difícil digestão, gera uma certa lentificação de absorção e para quem, por exemplo, está buscando emagrecer, que é a grande necessidade da Não é? população, sentir-se saciado é um ponto relevante a ser sustentado, né? E os laticínios em si, com o seu formato natural e as proteínas de forma geral, têm Sim. uma, né, de saciedade aumentada e de termogênese gerada para sua própria digestão, importante para o processo de emagrecimento, por exemplo. Com certeza. E muitas pessoas não sabem, quando chegam para mim no primeiro semestre, que aqueles alimentos lact-free nada mais são de que adicionados, né, da enzima lactase. Não é que a indústria retira a lactose, nada disso, né? Eles, como você falou, eles só vão quebrar, né? Só vão hidrolisar as moléculas, elas estão disponíveis ali. Essa que é a jogada da. Para quem é intolerante, é maravilhoso. Hoje a gente tem muita opção bacana, né? Para quem não, antigamente não tinha isso, né? Então ótimo que tem, mas tem que usar com cautela, né? Sim, sem E a dúvida. mesma coisa entra no glúten, né, Rodrigo? Assim, mesmo cenário, É, onde a gente se priva sem necessidade e a gente encontra tendências negativas com a privação, exato. né, do glúten atualmente, e houve um sensacionalismo como uma estratégia de marketing de mercado, de venda de produtos direcionados, mas a ciência nunca foi clara nesse sentido, no meu ponto de vista. Exatamente. Exato, exatamente. A não ser algumas condições específicas, né? Então, uma dermatite, uma dermatite herpetiforme, ou até mesmo, de repente, alguns casos aí dizem que de autismo parece, mas ainda é muito capcioso. Algumas condições aí, enfim, doença celíaca comprovadas, né? Aí, óbvio. Mas, enfim, é muito ainda inicial. A gente não pode, de fato, excluir glúten de todo mundo. Eu vejo assim, doenças digestivas de forma geral, né, e o trato de começa na cavidade Hum, oral, tal, a gente tem que tomar toda essa atenção, exigem cuidados em relação a alimentos de difícil digestão, eu coloco dessa maneira, né? O sim. indivíduo está num estado de inflamação, certa sensibilidade, e aí, inclusive, algumas frutas, por ter ali parte dos food maps, e alguns Sim, para a gente levar em consideração, podem fazer sentido para indivíduos que estão em estado de inflamação no tecido. sim, exatamente. Até assim como você falou, a pessoa está com uma diarreia, de repente, naquele momento, pensando em leite, se você tentar evitar, é mais interessante, né? Porque até são as velocidades intestinais que vão produzir as enzimas, por exemplo, a lactase, né? Então, nesse momento que a pessoa está com uma diarreia constante, tentar cortar alguns alimentos são interessantes também, né? Para tentar preservar mais esse intestino, conseguir retornar à sua função. Então, em alguns momentos, é interessante, sim, mas só em alguns momentos, né? E mais, doutora Aline, por favor, tem mais Vamos algum? lá. Tem mais algum aqui, ó. Cadê? Chá verde emagrece. Vai lá, chama. No chá verde, ele tem três tipos de catequinas aí, de modo geral, né? A mais comum é epigalocatequina 3-galato. Ela que, de fato, vai desempenhar a eficiência, vamos dizer assim, do chá verde, né? Lógico que a gente tem estudos mostrando que o chá verde pode ter um efeito termogênico. Só que essa questão de efeito termogênico para qualquer tipo de, enfim, de produto, seja o café, seja o chá verde,
ele é muito pequenininho o efeito. Então, cerca de 2 a 3% do gasto total em calorias, a gente pode ter um efeito aí do efeito termogênico, mas é muito pouco, né? Seriam o quê? Pouquíssimas calorias diárias, é muito pouquinho. Então, tem efeito termogênico? Se eu falar que tem, tem. Tem sim. Mas, na verdade, o quanto que isso significa na sua perda de peso? Né? Quanto que vai, de fato, representar? É muito, muito pouquinho. A gente tem vários estudos com chá verde, ele tem várias propriedades, então, de redução de glicemia, redução de colesterol, né? Mas, assim, a gente tem que também verificar quanto que é interessante, e aí, como eu disse, tentar avaliar esse paciente pontualmente. Verificar, a gente pode, obviamente, colocar ou numa cápsula, uma formulação, ou na forma de um chá, para tentar auxiliar esse paciente, né? A gente, como nutricionista, podemos utilizar vários tipos de compostos bioativos, nutracêuticos, para tentar auxiliar esse paciente, né? Alguns com mais comprovação científica do que outros. E o chá verde tem várias propriedades, né? Ele pode ser aquela questão que até você comentou. Ele estimula a oxidação de gorduras? Sim, mas será que isso vai representar em perda de gordura corporal? Depende. Você está fazendo uma dieta restritiva ou não, né? Você reduziu calorias ou não? Você faz exercício ou não faz? Então, ele pode talvez te ajudar um pouquinho. Mas não é que, de fato, você vai tomar o chá verde, vai ficar sentadinho vendo Netflix que vai emagrecer. Né? Então, é uma questão que te ajuda um pouco, né? São coisinhas que a gente vai construindo aos pouquinhos para tentar ajudar esse paciente, de fato. Mas sozinho ele não faz milagre, não. Concordo. Não, toda a família da Camellia sinensis, o verde, Sim, o preto e o branco, eles têm alta capacidade de antioxidante, bem maior. é bem alto, o chá verde se destaca, né, dentro dos 3 citados. E o interessante, eu estudo muito chás, né, por conta de trabalhar em empresas que eu trabalho aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho verde aqui, não tenho. Mas trabalho na Leão. Ah, legal. Frequentemente, Ótimo. eu sou pesquisador deles, eu preciso estudar a todo momento. E é interessante o impacto da água utilizada em relação à extração dos compostos fenólicos no chá. Uhum. Isso é uma questão que eu nunca vi. Se eu não fosse pesquisar que nem um doido, eu não encontraria. E é uma informação que eu quero difundir daqui para frente, porque dependendo do seu objetivo com a extração do chá, de qual que é o componente exatamente que você quer extrair e assim qual que é o benefício que você quer adquirir, isso impacta significativamente Demais. uma água de torneira, se é uma água mineral, e o tempo de exposição do chá. Eu E sempre até se é fervura, né? Se é decocção ou não. Isso, nossa, muda demais. Se é infusão, se é decocção. São coisas totalmente diferentes. Para cada erva tem um jeitinho de fazer. dúvidas, isso é muito relevante e não é passada esse cuidado em relação à forma de extração e, consequentemente, Sim, benefícios podem ser comprometidos por decorrência disso, mas total. né, é um recurso complementar à alimentação de comida. O chá ele pode trazer, dentro das pesquisas que eu faço, no caso principalmente a família Camellia sinensis, diversos benefícios terapêuticos, preventivos, mas emagrecimento, infelizmente, realmente, a gente não É, tem uma ação direcionada que nos paute para prescrever é. direcionado. Mas a gente trabalha com tanta coisa, né, Rodrigo? Acho que nutricionista tem que trabalhar com tudo mesmo, não só com emagrecimento. Então, o nosso foco é interessante para reduzir glicemia, reduzir LDL, é um ótimo antioxidante. Então, a gente pode utilizá-lo sim, né? A gente tem uma oxidação, uma pró-oxidação muito aumentada em São Paulo, com esse ambiente, com essa poluição. Tá todo mundo mais oxidado. A gente não consegue produzir tanto antioxidante endogenamente. Então, o que você colocar como antioxidante alimentar, puxa, compostos fenólicos, maravilha. Eu acho que é válido sim, a gente pode colocar, por que não? Legal. O que mais, por favor? Tem mais alguma aí no Vamos gatilho? ver o que você mais tem. Ah, tem aqui mais uma. Água com berinjela. Se ela emagrece, se ela reduz o colesterol. É, essa aí acho que é bem antiga, né? Essa dúvida aí, meu pai fazia isso. Quando o pessoal E aí? colocava lá a berinjelinha na água, deixava um dia para a noite e tomava aquela aguinha da berinjela, né? A berinjela é um alimento, enfim, que ela vai ter fibra solúvel. Então, assim, por exemplo, a gente pode pensar em farelo de aveia, também tem fibra solúvel. Então, tanto faz se eu utilizar um farelo de aveia ou se eu usar uma berinjela,
eu posso ter um efeito, por exemplo, de reduzir, talvez auxiliar um pouco na redução do LDL, no colesterol, talvez. Por quê? Quando eu tenho uma fibra, lá o meu fígado ele vai produzir os sais biliares, vai jogar no intestino para emulsificar as gorduras da alimentação. Né? Então, se eu coloco uma fibra que vai grudar nesses sais biliares lá no intestino, ela vai acabar carreando, vai acabar jogando fora nas fezes esses sais biliares, que não vão retornar para o fígado, né? Não tem aquela circulação enterohepática, não retorna para a vesícula biliar. E aí, consequentemente, o seu fígado vai ser obrigado a captar mais LDL da circulação. E nisso, você acaba ganhando porque você reduz o LDL. Então, qualquer tipo de fibra que você colocar solúvel na sua alimentação, seja a berinjela ou não seja, é interessante para reduzir o LDL. Né? Então, de certa forma, é interessante para esse propósito. Ah, mas tem que ser a berinjela na água de manhã em jejum? Não precisa. Né? Tem que ser só a berinjela? Também não. Pode ser a maçã, pode ser o pêssego, pode ser, enfim, de repente, N alimentos aí para você tentar fazer esse benefício. Demais. Ó, a Célia Pirose perguntou sobre chá de gengibre, se faz sentido de inflamação. Vou dar meu posicionamento. Tá, pode falar, fica à vontade. O gengibre em si, não tanto no formato de chá, que eu não encontro tanta evidência realmente específica com chá, mas o gengibre ele não traz efeitos tão expressivos quanto a de expectativa, mesmo com quantidades consideradas altas, né, de gengibre. E eu não encontro estudos que comparam com placebos. Eu já vi evidências com um bom material e método, com um bom desenho experimental, comparado a placebo, ou seja, não tomar nada, consumindo o gengibre com capacidade, então, de anti-inflamação e analgesia. Só que eu nunca comparou com uma medicação com efeito anti-inflamatório, né? O anti-inflamatório esteroidal, né? Ou não esteroidal, sei lá, um ômega 3, que poderia ser uma comparação que poderia trazer algum tipo de referência para a discussão. Mas é assim, o consumo de chá, você vai precisar ter um volume alto de qualquer maneira, normalmente, para você ter algum benefício. Né? Não vai ser com uma xícara, possivelmente, que você vai atingir um efeito terapêutico. Regularidade, e tem outros trocentos fatores envolvidos. Se você não fizer muito bem feito, seja o que for, medicação, suplementação, né, treinamento, não vai superar os erros. E a constância. Sem ter todo dia, não desistir. É difícil. Não é todo mundo que consegue, infelizmente. Desiste no meio do caminho, não pode desistir. E é assim, Rodrigo, que você falou, essa questão do chá verde, pensando lá do gengibre, pensando no chá verde, ele tem muito mais poder em relação ao gengibre, em relação a questões anti-inflamatórias, antioxidantes, né? Exato, isso é verdade. Família Camera Sinensis, o chá verde... Show de bola. Show de bola, realmente. Tem mais? Mais alguma? Eu acho que era só, deixa eu ver aqui, já falei do óleo de coco, só esses. Por enquanto, só esses. Eu tenho algumas aqui, vamos falar. Maravilha! Vamos lá, então. Eu vou começar com algumas que são bem faladas ainda, em relação, por exemplo, ao emagrecimento, à suplementação de carnitina, já que abordamos sobre todo o movimento dela com o transporte de gorduras. Há evidências que trazem benefícios para o emagrecimento com a suplementação de L-carnitina? Então, para acontecer a beta-oxidação, que seria essa oxidação de gorduras, a gente tem aquela enzima, né? Carnitina palmitoiltransferase. Então, aí que vem a ideia da carnitina, né? Que seria um carreador para conseguir transportar essa gordura. Então, ok, a carnitina está envolvida com essa oxidação? Calma, sim, né? Mas não é a sua carnitina que você toma no seu suplemento que vai ter esse efeito. É a sua carnitina endógena que você produz, né? Então é necessário ter produção lá nas minhas mitocôndrias de carnitina para eu conseguir oxidar essa gordura. Agora, se eu consumir a carnitina em via oral, eu não vou ter esse benefício. É a mesma coisa que o colágeno. Então, você vai lá tomar o colágeno para produzir a produção do seu colágeno. Né? Isso não acontece, infelizmente. A gente tem pouquíssima evidência científica de que o consumo de um colágeno, seja hidrolisado ou não, tenha, de fato, uma melhoria na pele colágeno sozinho. Sabe o que eu queria, Rodrigo? Um experimento, um estudo, que tivesse comparando colágeno sozinho, sem vitamina C, só ele sozinho, com whey protein.
Quem quer ser mais interessante para qualquer tipo de produção proteica, até da pele, até o colágeno da pele? Eu aposto no whey protein, mas não tem esse estudo, ninguém faz. Eu já vi um estudo em relação à síntese proteica, comparando colágeno com whey protein, onde a quantidade proteica ingerida no dia já era boa. Então, esse é um grande vício, né? Porque o efeito tão bom quanto. E, de certa forma, leva em consideração que se você tiver uma distribuição legal no seu dia e for avaliar uma simples refeição com suplemento, seja ele colágeno ou whey, tendência resultados similares, já que... Ajustando, né? Ajustando a proteína, a gente consegue. E também, assim, pensando para um outro lado, se a pessoa não gosta de whey protein, a pessoa não gosta daquela que é mais grossinha, é mais denso, a pessoa não gosta de carne, mas o colágeno, para tomar, é tipo um suquinho. Ele é muito fácil, gostosinho, né? Tem uns sabores gostosinhos. Então, de repente, se a pessoa também não gosta e ela gosta do colágeno, tá bom, proteína de baixo valor biológico. Mas melhor do que nada, né? Melhor do que tomar Coca-Cola. Sem dúvidas. Também vejo assim, não coloco Não é? nunca racionalismo dentro de cada conduta, Exato. mas provavelmente não seria a melhor opção, mas ainda Exato. utilizar como uma condição específica aí quando houver necessidade, né? Exato. Aí, que mais? Eu queria falar um pouquinho sobre a parte vegetariana. Acredito que você tem muitos alunos que já estão tanto querendo saber mais quanto migrando, porque a população mundial vem crescendo. Demais. Então, fala um pouquinho. Eu queria destacar 2 pontos principalmente: a parte de saúde, quais são os benefícios com essa estratégia, e performance de forma geral, tanto para endurance quanto para o tão polêmico hipertrofia com dietas vegetarianas. Então, bom, eu tenho assim, pensando em aluno ou em paciente, tem muitas pessoas que acabam, eu vou virar vegano ou vegetariano. Eu acho ótimo. Só que a pessoa muitas vezes acaba trocando a proteína por pão, por massa, biscoito, bolacha. Aí complica, né? Então, assim, é muito comum. Nesse caso, se a troca for mal feita, gente, tem que ter nutricionista. Se não tiver, se vai fazer sozinho, vai fazer errado. E aí, se não tiver um ajuste eficaz dessa proteína, a pessoa vai ter muito carboidrato, uma dieta riquíssima em carboidrato, aí começa a engordar, começa a ter uma glicemia mais aumentada, o paciente fica com dislipidemia, LDL aumentado. Então, assim, nesse ponto, é péssimo. Vitamina B12 não tem o que fazer, a gente vai ter que suplementar. Então, a principal nesse caso, né? E aí, nesse sentido, fica complicado. Agora, se a pessoa faz bonitinho, vai ajustar com proteínas de origem vegetal, seja alimentares ou suplementos à base de proteínas, aí tudo bem, né? Eu tenho paciente que me fala que tem dor no maxilar, de tanto que mastiga o dia inteiro, porque é proteína o dia inteiro, né? E tem que compensar. E aí, obviamente, que ele tem que consumir um pouco mais de proteína do que os outros, porque o valor biológico é um pouco menor, né? Então a gente tem que colocar mais proteína. E aí, nesse caso, é difícil, não é fácil. A pessoa tem que saber cozinhar, ou, enfim, conseguir ter alguém que cozinhe para ela, porque não é fácil ser vegetariano ou vegano, principalmente. Então, se for para fazer bonitinho, ajustadinho, né, o que é o que a gente espera, dá trabalho, né? Tem que ter acompanhamento, porque não é fácil de ser feito. Sem dúvidas. E na parte de performance, você vem tendo algumas pesquisas direcionadas para isso? Tem, então, na verdade, eu já vi alguns artigos assim, comparando, né? Como ele tem menos leucina, origem vegetal, a gente talvez não teria. Lógico assim, a leucina sozinha, ela não tem um efeito tão potente assim. A gente tem que pensar em ajustes proteicos para a leucina estar associada ali no meio, naquela quantidade total de proteína, para que ela tenha o seu efeito. Só que, se pensando em performance ou pensando até mesmo em questão de hipertrofia, dá para ajustar. A gente tem como colocar para pacientes veganos ou vegetarianos que ele tenha um mesmo desempenho com relação ao onívoro. Só que tem que ajustar. Então, de repente, assim, eu não vou colocar para ele só aquela proteína, aquele suplemento que é a base de ervilha. Eu tenho que tentar modificar. Então, ou misturar as fontes, soja, ervilha, tem várias hoje em dia, né? De avelã, de castanha, enfim. Tentar fazer toda uma mistura. Tem até de cannabis, né? Mas no Brasil não tem. Então, se tem vários tipos de proteínas, tentar misturar. Porque
porque eu tenho um baixo valor biológico de proteínas vegetais. Então, para compensar, eu tenho que misturar. E uma outra questão, né? Não é só a quantidade de aminoácidos, é o quanto que de fato eu vou conseguir absorver e aproveitar esses aminoácidos, que seria de fato o valor biológico. Então, vamos supor, a soja, por mais que ela tenha uma quantidade adequada de aminoácidos, a sua absorção, a sua digestibilidade é cerca de 70%. Então, eu perdi 30%, aí eu vou ter que compensar, vou ter que colocar mais. Vai ter que comer mais proteína. E dá mais trabalho? Dá para fazer. Mas a pessoa tem que estar disposta a conseguir corrigir isso. Já para o Endurance é uma excelente modalidade que dá para encaixar uma estratégia vegetariana, porque o Endurance necessita de muito carboidrato, um consumo proteico um pouco mais reduzido. Sim. Eu vejo como a estratégia em relação aos esportes é viável de ser inserida, porque muitos acabam comendo já bastante carboidratos, né? Não precisa privar de tal, mas eu acho que seria mais viável do que visando processos hipertróficos, que aí você precisa Exato. de alguns Dá cuidados. trabalho, não é tão simples assim, não. Dá para fazer, mas se a pessoa realmente ela quiser, tem como a gente fazer. Dá trabalho, mas vai. Muito bom. Que mais? A parte de dieta cetogênica. Ó, vou passar um pouquinho do meu posicionamento, até na prática, com relação à epilepsia. Eu acho que isso também. Tá, bacana. Ó, eu E acho até que muito médico indica, né, pra gente, a gente tem que ir lá e fazer a dieta cetogênica, funciona bastante. então, na minha prática é um pouco diferente. Sério? Não deu muito certo. Eu peguei na vida, eu acho que umas 6 pessoas com epilepsia. É pouca gente, mas foram muito marcantes. Porque quando eu peguei a epilepsia, eu falei, meu, agora é a hora de colocar cetogênico, fazer acontecer e fazer desse tipo de intervenção um tratamento Uhum. estabilidoso. Porém, eu tive, de certa forma, o azar de pegar indivíduos que não estavam habituados a nada parecido com isso, como é Poxa, esperado, né? é. Quando você faz essa transformação, vários ou todos tiveram crises por estresse alimentar Sim, e não teve aderência. isso Então, é. é um ponto que eu comecei a perceber pelos erros de prescrição, de que, Uhum. meu, é assim, legal, peguei todos os dados, já sei o que eu vou fazer, na minha cabeça era assim, independente do que ele come, eu preciso fazer um padrão Uhum. cetogênico, Tá. né, no começo, e eu me arrependo um pouco disso, porque eu teria que fazer uma transição. E eu estava com tanta Sim. informação de Sede, que né? Aquela vontade de ajudar. exatamente. E aí acabei me equivocando. Então, fica uma informação É. da minha experiência de que muita calma nessa hora. Ela pode ser uma excelente Sim, estratégia, mas uma transição, ou é seja, fundamental. é fundamental, né? Porque senão não tem aderência, com certeza. É Já- difícil. Não é fácil fazer cetogênica. Exato. Exige uma transição em relação a Muito, muito expressiva e com muito. isso, no caso, eles tiveram mais crises epilépticas durante essa Puxa, jura? por Pela causa do ansiedade até mesmo, né? exato. Então, é uma experiência que eu acho que é muito válida, que me toca até hoje, né? De falar, É. cara, estava tão empolgado por acreditar De que. fazer, né? Mas existem as evidências que nos norteiam, no sentido. E em relação ao emagrecimento, a gente citou um pouco já, né? Que Ah, seria que seria aí, de certa forma, igual um jejum intermitente, igual uma low carb, entra na mesma classificação. Ah, pode funcionar? Até pode, né? Mas desde que você tenha uma redução de calorias. Lembrando que na cetogênica, como a gente tem uma restrição muito grande, é basicamente gordura que come. Até alguns proteínas, elas são limitadas. E aí, como a pessoa não consegue comer, é muito limitado. Por mais que ela queira, muitas vezes ela não, nem consegue. E aí acaba emagrecendo. Natural, né? perfeito. É, você tem horas, por acaso, só para ter uma noção, eu tô sem o Agora RG. são 9 horas. Já! Já! Ai, Passar rápido, né? Quando o papo é bom, voa. meu Deus, eu jurava que faltavam uns 15 minutos. Bom, então eu preciso finalizar antes que finalize, antes da gente terminar. Quero agradecer pela oportunidade, para mim é um prazer. Gostaria de prolongar esse papo por mais 2 horas, pelo menos. Parabéns pelos conhecimentos e fica convidada para realizarmos outras ações que eu possa
Sempre estar aí interagindo contigo, sempre um grande prazer. Muito obrigada. O prazer foi todo meu. Adorei conversar contigo. Né? Não te conheço pessoalmente, mas já adorei te conhecer. Muito obrigada, Rodrigo, pelo convite. Conte comigo. Boa noite para todos. Obrigado por todos que ficaram. A live estará salva por 24 horas. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Né? Muito obrigada, pessoal. Boa noite, um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Imagina. Tchau, tchau. Tchau.